Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294, 49 98406 6626. Alô, você ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Agora são 20 horas e 4 minutinhos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Estúdio A nos altos do Jardim Bela Vista aqui em Itapiranga. Agora é a hora que você curte e compartilhe o nosso programa para todos os seus familiares, seus amigos também poderem assistir, e você que preferir assistir o programa na Smart TV, no sofá da sua casa, vá para o nosso canal no YouTube, Estúdio A Santa Catarina. Aproveita para se inscrever no nosso canal e também marcar as notificações, né? Se inscrever, marcar as notificações, acionar o sininho, que cada vez que os nossos programas iniciarem, você fica muito bem informado. No Estúdio A Entrevista de hoje, o nosso convidado é Renato Zandonai. Renato Zandonai, que é gerente da unidade da JBS Aves aqui em Itapiranga, e vamos conversar bastante sobre a sua história, sua trajetória até os dias atuais. Muito bem, Renato, seja bem-vindo ao nosso estúdio. É um prazer tê-lo aqui como nosso convidado. E para iniciar, primeira pergunta, como eu faço para todos os nossos convidados: quem é Renato Zandonai? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Então, é uma satisfação estar aqui contigo e com a tua equipe e participar do vosso programa aqui no Estúdio A. Então, eu quero agradecer essa oportunidade a vocês que nos fizeram esse convite. Assim, Renato José Zandonai, né? Então, eu estou com 52 anos, eu sou natural de Ceará e sou uma pessoa casada com a Kellen. Tenho um filho de 21 anos, o Luiz Augusto. Então, e atualmente eu estou aqui em Itapiranga, nessa bela cidade, trabalhando na JBS como gerente de unidade. Então, esse é um pouco de mim
Estou aqui há 4 anos e meio, praticamente, e estou muito satisfeito de estar aqui nessa grande unidade, nessa grande cidade, e fui muito bem recebido aqui por todos. Certo, Renato, mas vamos contar um pouco lá da infância. Como é que era o garotinho Renato lá em Ceará? Como é que foi essa infância sua na nossa cidade aqui da região, né? Próximo aqui, Ceará. Como é que foi essa infância? Na realidade, eu sou natural de Ceará, Santa Catarina, que é o município nosso lá. E eu nasci no interior de Caraíba. Caraíba é um distrito que pertence a Ceará. É um distrito, então sou do interior de Caraíba. Então, eu nasci na roça, né, e tenho muito orgulho de ter nascido lá. De ter nascido na roça e ter nascido na família onde eu nasci, né? Então, esse é o primeiro fato que eu gostaria de externar aqui. Eu sou filho do Luiz Zandonai e da Terezinha, né, Zandonai, Mazoco Zandonai, e tenho 4 irmãos. Eu sou o mais novo da família, tenho 2 irmãs, a Rose e a Laure. O Roberto, que hoje está com a sua família lá na terra que o pai, onde nós morávamos, né? E eu que sou o mais novo dessa turma de 4 irmãos. Então a gente nasceu lá, a gente aprendeu muito com a família e nós somos basicamente tudo que eu sou hoje eu devo a grande parte à família, né? A gente aprende muito lá junto da vida familiar, da comunidade onde a gente vive. Eu tive muito contato com os tios, primos, então isso me fez... tenho muito orgulho de falar disso. A gente viveu muito em família naquela comunidade, naquela região de Ceará, e para mim foi a formação inicial importante, né? Eu comecei estudando lá em Caraíba mesmo, muitos professores bons que nos educaram e nos deram um rumo para a vida, né? Então isso eu falo de coração mesmo e agradeço muito aquela terra querida, né? Que a gente viveu lá e tem muito orgulho disso. A parte de estudos, então, você iniciou lá na terra de vocês lá e durante a juventude já ia para Ceará estudar? Como é que foi essa fase ali, adolescência, juventude, teus estudos? Futebol? Não, futebol, meu Deus. Se eu dependesse do futebol, eu estava lascado. Eu comecei em Caraíba mesmo, né, até a 4ª série, a parte básica com professores lá. Depois a gente começou a ir para Ceará. São 10 quilômetros, a gente ia de ônibus, de Kombi, né, para Ceará. E então eu fiz o ginásio. E um dos sonhos meu era estudar e ser técnico agrícola. Então isso já almejava lá com os 12, 13 anos em ser técnico agrícola ou técnico agropecuária. Então eu tive a felicidade de fazer os testes no Colégio Agrícola e de Concórdia, né? Escola Agrotécnica Federal de Concórdia. E aí então começou uma carreira de estudo um pouco mais além do ginásio aí, né? E essa, Gustavo, talvez seja uma das formações assim que me deram um embasamento fundamental na minha vida profissional. Os aprendizados técnicos naquele colégio eram muito bons, né? Um colégio federal, e que nos embasou muito para ser um profissional bom, né? Naquilo que se propunha fazer. Então eu vejo que o Colégio Agrícola, além da parte técnica, me proporcionou um aprendizado para a vida. Foi onde eu cortei um umbigo lá de casa, lá de Caraíba. Era aquele formato de internato? Isso. Que então, tinha aqui também no Colégio Agrícola? Imagina, eu fui para lá com 14 anos, era um dos mais jovens da turma, e da roça, né? Nós éramos da roça, colono, né? E tu vai para o Colégio Agrícola, onde você vive com quase 400 pessoas diferentes, né? E você tem que se habituar no internato, né? Então ali eu tive uma fase de sofrer os primeiros meses, a gente sofreu bastante para conseguir superar isso. Mas graças a Deus e graças à força de vontade da gente, a gente superou. E aí eu fui gostando daquilo, aprendendo, e eu diria assim, das formações que eu tive foi a que mais me estruturou para a vida. Eu sou muito grato a isso,
Para tu ter uma ideia, Gustavo, eu me formei lá em 1985, com 17 anos, e a questão de 3, 4 anos atrás, a nossa turma do Colégio Agrícola, daqueles formandos, através do WhatsApp, conseguimos a nos reencontrar. Depois de 30 e poucos anos de formados, nós começamos a fazer encontros anuais e a gente formou uma família praticamente de amigos aí. E a gente se encontra, hoje nós temos um grupo, a gente conversa bastante. Então a gente voltou a viver um pouco lá do Colégio Agrícola. Então esta formação que a gente teve lá, não só profissional, como para a vida, foi fundamental para ser quem eu sou hoje profissionalmente. Aproveitar esse gancho da escola técnica, o quanto que as escolas técnicas também beneficiam hoje como um trabalho dentro da empresa? Eu acho que profissionais técnicos faltam no mercado, Zandonai, e o quanto que é importante essas escolas técnicas, o Senai, que tem aqui, tem outras tantas? Eu diria assim que nós já fomos melhores nesses aspectos, né? E nós somos fundamentais. Hoje os níveis técnicos têm uma remuneração boa e está em falta. Hoje tu não precisa ter uma faculdade, hoje, claro que a faculdade é sempre um passo a mais na sua formação, mas hoje quem é técnico, seja em qualquer área, ele tem uma empregabilidade muito boa. O técnico é mais mão na massa do que uma formação superior? Tem um direcionamento mais operação. Mas não deixa de pensar, um técnico agrícola, ele está lá ajudando a gerenciar uma propriedade. Sim. Então já tem uma formação um pouco mais direcionada a planejamento, orientação técnica, a levar conhecimento, então já é um pouco diferente. Mas tem, assim, técnicos que são mais operação mesmo. Então o teu sonho de infância ou lá de juventude era ser técnico agrícola? Técnico agrícola. Para tu ver assim, e aí, como eu tive essa formação e gostei, a gente foi dando sequência na vida, aprendendo, né? Então, depois do técnico agrícola, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos ainda, não podia fazer a carteira de motorista, que precisava na época. Comecei no meu primeiro emprego, que foi lá em Concórdia, junto de uma loja de discos do meu primo, PAF, e lá eu ajudava a vender discos e gravar fitas, disco de vinil, bolachão, e gravar fitas. Esse foi o meu primeiro emprego. O pessoal que está nos acompanhando em casa, deixa eu olhar para aquela câmera lá, muitos aqui são jovens, né? Não sabem o que é uma fita, fita cassete, e não sabem o que era gravar uma fita cassete. Então, você trabalhou com gravações de fitas, vinha o discão, gravava a fita para revender. Isso, transferia para a fita e revendia. Foi um período interessante, de muito aprendizado, porque mesmo estando fora da minha área técnica, eu estava ali ganhando meu dinheirinho, né? E aprendendo a conviver com pessoas, a estar no meio das pessoas. Eu já fazia faculdade, então eu fazia faculdade em Palmas, no Paraná. Então ia fazer a minha faculdade, já estava ganhando meu dinheirinho. E depois eu parti para um outro emprego na minha área. Né? Em que área o senhor estava vendo faculdade? Eu fiz administração rural. Administração rural. Eu fui nessa linha. Na linha na linha do campo. Do campo. Do campo. Então, e nessa mesma linha, depois na sequência que eu fiz a minha carteira de motorista, eu fui trabalhar na ACCS, Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, lá de Concórdia. Então, uma parte da minha história está lá em Concórdia. E lá tive muito apoio da minha família, né, dos meus primos, das minhas irmãs que estavam por lá. Então eu morava lá, fazia minha faculdade em Palmas e trabalhava na CCS. E qual era a função, a primeira função dentro da CCS? Olha só que interessante, lá eu fazia a parte da inseminação artificial dos suínos. Então eu fazia as coletas de sêmen dos animais e ia para o campo fazer a inseminação artificial nas fêmeas. Há 35 anos atrás, vamos lá, 36, 35, nessa faixa. Então, já naquela época, Concórdia tinha uma central de inseminação muito forte, era referência no Brasil, na época, nessa área de inseminação, e eu aprendi muito com os profissionais que lá estavam, muito pessoas antigas, já no ramo, então, era um aprendizado ímpar para mim. Então, eu ficava naquele meio de melhoramento genético de suínos, então, para mim,
E eu sempre fui bastante ligado nessa área de suínos dentro do colégio mesmo. Então eu gostava disso, e isso foi o meu primeiro emprego. E essa trajetória dentro da CCS, isso durou quantos anos? Eu fiquei uns 3 anos e meio, por aí. Sempre na mesma função? Na mesma função, aí na mesma função. Estava no aprendizado, eu era bastante jovem, fiquei ali aprendendo, ajudando, gostava muito do que fazia. E depois me formei na faculdade, aí fui para uma outra atividade, né, que foi aí a minha ingressão na JBS. A ingressão na Seara na época, Seara. Né, que agora hoje é a nossa JBS. A Seara é uma das marcas da JBS Isso. hoje, né? Mas na época a indústria se chamava Seara? Era Seara. Era Seara. E foi na Seara de Seara? De Seara. Na Seara de Seara comecei a minha carreira lá em Seara. E aí eu fui... Isso em 89. 89, então fazem 31 anos. Isso. Ininterruptos dentro da Seara? Ininterruptos. Desde 89. E como é que foi esse início lá dentro da Seara? Muito bom. Eu tenho muita história bacana, mas assim, a unidade de Seara me credenciou para sair um dia e estar na função que eu estou. Ela me credenciou. Então, a unidade como um todo, as pessoas que eu trabalhei por lá, me deram muito apoio, muito conhecimento para mim um dia sair de Seara. Então, eu comecei lá como técnico agrícola. Então, fui dar assistência no campo, logo no começo, na área de suínos. E logo no início eu fui convidado para trabalhar na granja de melhoramento genético da empresa, que nós tínhamos lá em Xanxerê. Então, logo no começo, eu tinha esse conhecimento com inseminação artificial, e lá nós tínhamos uma granja que trabalhava com inseminação artificial. Então, eu fui convidado logo no começo da minha carreira a fazer parte desse grupo lá em Xanxerê. Um grande aprendizado, Gustavo. É uma granja numa ilha, praticamente, na Xanxerê, e ele era trabalhar com animais. Fui novamente trabalhar com inseminação artificial. Trouxe uma bagagem da outra empresa. E aí havia algumas dificuldades naquela época lá, então em relação à parte técnica, e eu já tinha esse conhecimento lá da associação, né? Então fui lá eu enfrentar esse desafio importante na minha carreira que me ajudou muito, sabe? Eu pude contribuir com a empresa. Eu lembro alguns fatos lá dentro daquelas granjas. Passei por momentos difíceis de receber um desafio muito grande, de transformar a central de inseminação, de fazer muita mudança lá, e graças a Deus e graças às pessoas a gente conseguiu superar os desafios e mostrar resultado. Então já naquela época eu sempre lá eu começava a minha carreira com pessoas, né? Eu nunca esqueço de um fato importante lá. Tinha um menino que ele estava numa outra área e eu queria sair da central de inseminação. Eu queria voar, pegar outros cargos, né? Era um guri novo, tinha meus 21, 22 anos lá, 23. Então, eu tive o prazer de conhecer o menino lá, e ele estava um pouco desacreditado dentro da empresa, e eu resolvi, junto com o meu superior, dar uma chance para ele, dar uma oportunidade para ele em aprender uma coisa diferente. E eu sempre brincava com ele, dizia assim, o dia que ele fosse melhor que eu naquilo que eu estava fazendo, ele ia assumir aquilo. E essa pessoa começou a crescer, aprender, e além de aprender a parte operacional da central de inseminação, ele começou a estudar, e depois ele assumiu essa central de inseminação, e eu fui fazer outras atividades. Então é muito orgulhoso ver uma pessoa se transformar e ver ela crescer daquele jeito que eu vi esse colega de trabalho. Você fez o sucessor para poder alçar alguns voos maiores. Isso. Mais ou menos por aí. Ele ficou por anos lá trabalhando, se não me engano, 20, 30 anos depois, continuou trabalhando nesse ramo. É que daí o senhor não puxou ele para as outras áreas, ele ficou lá. E aí depois dessa função, o passo seguinte? Eu fui em granjas
Então eu saí da área de suínos para ir para granjas de matrizes de aves, lá em Xanxerê mesmo. Lá também eu fiquei um período bom, se não me engano foram uns 13, 4 anos lá, nessa função de... Aí era dentro das granjas de matrizes, onde havia a produção de ovos férteis. Grande aprendizado também, muito trabalho, porque eu estava num ramo de suínos para ir para um ramo de frango, de galinha matriz, isso eu tinha que aprender. Isso eu ia te perguntar, e essa diferença de que você vinha anos e anos com suínos e aí vai para as matrizes de frango. Isso é por convite e eu vi que eu tinha que aprender coisas diferentes. Uhum. E isso faz com que a gente fique cada vez melhor. Né? O teu conhecimento, quando ele abre, então isso para mim foi ótimo. Né? Então, foi desafiador. Eu tive que chegar na granja e aprender com as pessoas da operação. Então foi uma fase, eu ia lá para coordenar, para ser líder, e ao mesmo tempo tinha que aprender com essas pessoas. Tem que ter essa habilidade de conquistar, e graças a Deus eu encontrei uma equipe lá muito, muito receptiva, me ajudaram muito, eu era bastante jovem ainda, então foi uma fase bacana, viu, Gustavo? A granja de lá me ensinou muito e sempre eu sou muito grato a essas pessoas que estavam lá. A gente trabalhava muito, nós não tinha, assim, domingo, sábado, feriados, a gente estava dentro da granja, porque a granja, as galinhas botam ovo todo dia, né? Não tem como. Não tem, tá lá, então tem produção de ovos é diária, né? Então... mas a indústria também não para, né? Não para. Então o nosso ramo ele não para. Então quem está nesse ramo que nós estamos tem que ter muita força de vontade e gostar. Eu levo comigo. Eu gosto muito do que eu faço. Na época eu trabalhava com animais, com pessoas, mas então eu gostava muito disso. E nesse período, Gustavo, a empresa começou a implantar programas de qualidade, nas ISOs, né, ISO 9000. E eu sempre atento àquilo, quando eu era convidado para fazer alguma coisa diferente, eu sempre me colocava à disposição. Então, eu fui um dos multiplicadores desses programas de qualidade na empresa, na época lá em Xanxerê. E logo em seguida fui convidado para ir para o RH de Seara. Então, eu saio de uma área de... Isso foi Às vezes me interrogavam sobre isso, se eu realmente... queria isso, e eu queria. Então, fui conhecer mais uma área. A área da RH, eu basicamente fazia a parte de treinamentos, né? Então, eram os multiplicadores de treinamentos internos, motivacionais, treinamentos de trabalho de equipe, esse treinamento de qualidade, treinamentos da HCP, quando começamos com o HCP, treinamentos de segurança. Então, eu ia aprendendo e transmitindo. Então, num grupo de 3.500 pessoas que tinha em Seara na época, as pessoas... Então, eu tinha muito que trabalhar com pessoas eu imagino de difundir. Essa rotatividade na época já existia grande, vamos dizer, de troca, de entrada e saída de pessoal. Isso sempre foi muito grande, ou na época não era tanto assim? Não era tanto. Não era tanto. As pessoas permaneciam mais, a oferta de emprego era menor, o número de pessoas maior, né? Então... não, era difícil entrar em indústrias na época. Uhum. Então a rotatividade era menor, bem menor. Mas então foi uma virada na minha vida profissional, onde que eu fui aprender e transmitir alguns conhecimentos na área de qualidade. Acompanhei muito as equipes de melhoria contínua de Seara e dentro da indústria de alimentos. Então eu, ao mesmo tempo que eu estava ali coordenando, eu estava aprendendo dentro da indústria. Dentro do próprio RH, eu fiz uma função de recrutamento e seleção. Não, imagina, eu fiz isso por um período, né, interessante, aprendi muito com isso também, e a gente aplicava algumas técnicas de seleção para resultado na época, ou seleção por competência, hoje que se fala em algumas técnicas. E uma curiosidade, depois de um tempo que eu aplicava essas técnicas, eu fui para uma outra área, né? Depois eu chego lá, e eu contratei o meu próprio chefe. Uma época eu fiz a seleção para o meu chefe.
ou para o meu gestor, como queiram falar, né? Isso foi uma curiosidade na minha carreira, que eu estava numa outra área e fui um dia fazer a seleção por competência ou por seleção por resultado do meu próprio gestor. Então lá no RH também me deu uma bagagem interessante, eu aprendi muito lá, umas equipes com os colegas, com os gestores, né? E daí, então, eu tenho uma fase de RH, volto para o área de suínos novamente, então fui convidado depois a fazer parte de um trabalho de expansão, nós chamávamos de crescimento, a parte de integrados, né? Então, eu intermediava, eu mais um colega, nós intermediávamos os financiamentos dos bancos com quem tinha interesse para fazer granjas novas na região de Ceará e os 20 municípios que pertenciam à nossa região. Foi uma época bacana porque eu andava muito no campo, conhecia gente nova, interagia com prefeituras e a gente foi conhecendo muita gente bacana nesse meio e conseguimos fazer uma grande entrega também na época junto com os colegas. Então vou para lá, fiquei um tempo lá também, fiz também nesse meio tempo uma função de coordenador de qualidade, então passo da área de campo novamente para uma área de qualidade, então eu fiz muita mudança de função. E nessa também fiquei, acho que uns 11 meses, fazendo esse apoio à qualidade, fiquei aí, e aí logo em seguida fui convidado para ir para a indústria de alimentos, dentro da indústria de aves. Então, onde começou uma vida um pouco voltada à indústria, né? Certo, Zandonaia, vou deixar você tomar uma aguinha, depois a gente vai entrar na parte da indústria de aves, então. Mandar um abraço pessoal da Box Informática e Segurança, aqui na rua São Jacó, em Itapiranga, câmeras de segurança e toda a linha de informática, linha completa. Você que quer colocar um sistema de monitoramento na sua casa, com câmeras, alarmes, procure a Box Segurança e Informática na rua São Jacó, faça o orçamento, faça um bom negócio. Também Berwanger Contabilidade, despachante Roberto e Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Você que quer abrir sua empresa, fazer alterações, abrir associações, toda a contabilidade, assistência empresarial, procure a Berwanger Contabilidade. Também dispõe de profissional que faz a certificação ECPF e ECNPJ. E comprou carro novo, tem que emplacar, vá no despachante Roberto, emplacamentos, licenciamentos, demais serviços do ramo e, claro, comprou um carro novo, tem que ter seguro, né? Seguro você faz com Berwanger e Gritzmann, seguradora, corretora de seguros, na Rua do Comércio, aqui em Itapiranga. Digital System, película, som e acessórios automotivos, empresa especializada em aplicação de películas de controle solar com filtros contra os raios UV. Além disso, toda a parte de som automotivo, travas elétricas, vidros elétricos, faróis, palhetas, enfim, linha completa aí na Digital System Películas, na Avenida Beira Rio. Abraço aí para a Cris e para o Rodrivan. Intersul Estofados, estamos aqui sentados num confortável sofá da Intersul Estofado, nosso amigo Aleluia, que tem o showroom e a fábrica na linha Laranjeira. Você que quer sofá articulado, sofá automático, quer estofados com controle remoto, o que você imaginar, tem lá cabeceiras, colchões também, na Intersul Estofados, linha completa na linha Laranjeira. Tem sofás sob medida, então você que tem, não importa o tamanho da sua sala, chama Aleluia, ele vai tirar a medida lá, te entregar um sofá de altíssima qualidade. Qualidade é a palavra número 1 na Intersul Estofados, na linha Laranjeira, aqui em Itapiranga. Temos um recadinho da UCEF. O CEF é a nossa universidade aqui de Itapiranga. Roda! A evolução é uma questão de adaptação. Se adaptar a novas realidades, a novas formas de trabalhar, de estudar, se adaptar a uma nova rotina, novos lugares, novas pessoas. O mundo não para de evoluir. A UCEF também não. A maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense conecta o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais híbridos
semipresenciais e EAD. Você se adapta ao mundo. A UCEF se adapta a você. Inscreva-se em vestibularonline.ucef.edu.br. Então, um abraço pessoal da UCEF, o Sadio, o Leandro Sorgato, toda a turma da UCEF. Grande abraço aí da Estúdio A Santa Catarina. Zandonai, a sua entrada para a indústria de alimentos, indústria de aves, como é que foi esse caminho até chegar a ser gerente de unidade aqui em Itapiranga? Então, eu fiz uma outra mudança forte na minha vida profissional quando eu adentrei na indústria, né? Já conhecia, tinha noção boa, e aí eu fui convidado a ser um coordenador de produção. Então, coordenar supervisores. E então, nesse momento, fiquei um período nessa função, aprendendo também com as pessoas que lá estavam. Esses supervisores me ensinaram bastante. A gente passou a ser um time muito forte. Então, fiquei um período nessa função. E no período da empresa também, nessas mudanças que aconteceram, esse cargo passou a não ter mais dentro da companhia. Então, foi um choque, porque eu assumia um cargo um pouco acima daquilo que eu estava vindo praticando e aquele cargo não existia mais. Aí o que fazer, né? E naquele momento, então, o gestor acima de mim disse, tem a opção de ser um supervisor, né? A gente conversa e eu topei ser o supervisor. Então, talvez... Você estava acima dos supervisores? Estava acima, depois fui ser colega dos supervisores. Certo. Então, essa foi uma fase assim que te deixa um pouco meio inquieto. Mas digo, não, vamos lá. Vamos trabalhar nessa função. E talvez, assim, Gustavo, foi uma das funções mais consistentes que me deram um embasamento muito forte de trabalhar com pessoas. Talvez isso precisava ter uma força maior nesse aspecto para mim ter essa função. Foi muito gratificante ser supervisor. Então, eu tenho muitos supervisores aqui na nossa unidade e tem que ter orgulho disso, porque ele está naquele sanduíche, né? Tem as pessoas que te cobram e tu tem que fazer uma entrega para a empresa. Então, tu está no meio desse sanduíche. Você tem que saber ter o equilíbrio entre as pessoas e a empresa muito forte. Então, muito bom. A gente conseguiu, juntos com a equipe operacional, com os colegas, fazer um baita trabalho lá em Ceará, na indústria de alimentos. Mais um aprendizado fantástico na minha vida. E lá eu aplicava muito o que eu lia, né? Na época eu lia muito livros de liderança, então eu lia e tentava aplicar as técnicas. Isso é umas coisas que eu sempre levei comigo. Não é ler um livro e não poder aplicar aquilo que está aprendendo, extrair de bom dele que está aprendendo. Então, eu lembro de um livro que eu li antes de vir na minha carreira da JBS, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E esse livro eu li há 34 anos atrás. Então, eu voltei a reler ele na época e aplicar algumas técnicas com pessoas. Isso foi bacana para mim e sou muito grato por ter feito essa função dentro da empresa. E daí, então, com pessoas, e fiquei um período de 1 ano e meio, se não me engano, por lá. E aí houve algumas mudanças, empresas novas entrando na companhia, né, nas aquisições. E um dia surgiu novamente o cargo de ser coordenador dentro do Aves. E por incrível que pareça, não fui eu o escolhido na época. Então fiquei um pouco... Não gostei daquilo, mas externei aquilo para os meus superiores, mas continuei fazendo meu trabalho bem feito. E um dia, o que é para ser, será. Então, eu fiquei trabalhando como supervisor, recebi o novo coordenador, ajudei, sempre fazendo uma liderança informal do processo. E um dia, de férias, dessa função de supervisor, eu recebi a ligação do meu superior e eu já tinha feito vários testes da empresa, testes de vocação, mesmo vocacionais, para as funções de liderança, tinha ido bem,
E um dia esse gestor me ligou se eu queria ser o gerente da unidade. Então eu estava com um cargo de supervisor e fui convidado para esse cargo de gestor de unidade, né? Ah, não teve outra... Tu pulou alguns degraus. Alguns grandes degraus. Então, eu acho que aí foi um salto. Aceitei por telefone. No sábado à tarde estava em casa cortando grama de férias e na segunda-feira eu comecei numa unidade lá em Jaraguá do Sul. Em Ceará. Então, imagina a mudança da minha vida. Saiu de Ceará para Jaraguá. Para Jaraguá do Sul. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de supervisor, já que você foi supervisor. Como manter motivado um chão de fábrica como supervisor? Como manter aqueles funcionários todos, toda aquela, eu me imagino aquela linha de produção enorme lá, como manter os funcionários lá de baixo motivados e trabalhando para o bem da empresa? Tem várias técnicas, né? Mas assim, primeiro é você gostar de pessoas. É gostar de gente. É para tu trabalhar com um grupo de pessoas grandes, igual ou pequeno, seja lá o grupo, como liderança, tu tem que gostar de gente. Tu tem que ouvir bastante, né? Tu tem que ouvir, tu tem que valorizar essas pessoas, tem que ser exemplo para elas, tem que motivar elas, entusiasmar elas. Então tu tem que estar todo dia muito próximo dessas pessoas. Se tu é ausente, as pessoas não vão te enxergar como um líder apoiador. Eu gosto muito dessa palavra de líder apoiador. Apoiar, incentivar, mostrar para as pessoas os caminhos corretos, né? Isso é bom. Então essa função ela é nobre, eu diria hoje. E desafiadora nos dias atuais, né? Muito mais do que antigamente, né? Então você ter as pessoas presentes, motivadas, fazendo aquilo que a empresa quer, né? Com qualidade, que é fundamental para quem trabalha com alimentos, que nós, assim, é muita qualidade. Então, mas é gostar de gente. Eu falo que é gostar de gente e um dia se tiver que botar a mão na massa, tu tem que ir lá, aprender com eles e fazer. Então, eu gosto de usar alguns exemplos, assim, que há um ano atrás, eu fui lá na pendura de frango. Aqui nós temos onde que as pessoas penduram o frango na nória, né? E fui lá ajudar a pendurar. Eu aprendi lá em Ceará, e um dia fui ali pendurar com eles, né? Foi muito interessante. As pessoas, o Dona Nóia está aqui pendurando o frango comigo. Então, se você se colocar no lugar dos outros, usar a empatia, ver como é que é trabalhar no dia a dia, o desafio que tem. Então, é gostar de gente, eu falo que é fundamental para ser um supervisor. Claro que tem que dominar tecnicamente o que tu vai fazer, né? Então, tem várias... tem que usar dos feedbacks, você tem que saber fazer a técnica de elogiar, de oferecer para eles as oportunidades que essas pessoas têm, mas é basicamente isso. E aí, de Ceará para Jaraguá do Sul? Isso. Então, mundo novo, cidade nova, então tu tem que ter muito apoio, né? Então, eu nunca esqueço do apoio da Kellen, da minha esposa, do Luiz Augusto, era um menininho ainda, e de nós sairmos de Ceará, né? Deixar nossa casa, deixar nossas famílias, nós somos os dois aí de Ceará, né? Então, fomos viver um mundo, nós três. Então, esse apoio da família é fundamental, tá, Gustavo? Então, para dar E quando você se coloca a ser um gestor de unidade, você está disponível para a empresa. Então, essa disponibilidade ela tem que acontecer. É um trato que a gente faz com a empresa. Então, fui para Jaraguá, foi espetacular. Mundo diferente, cidade diferente, pessoas diferentes, amizades novas, equipes diferentes. E lá eu fiquei um período meio curto, por lá uns 8 meses, se não me engano. E lá eu aprendi muita coisa também e coloquei em prática um dos livros que eu li de administração, a Meta. Eu nunca esqueço desse livro porque tinha algumas coisas onde eu trabalhava gargalos, dentro do processo do livro, ensinava a trabalhar gargalos, e lá eu fui aplicar essas técnicas de tirar gargalos do processo, e em pouco tempo que nós estivemos lá, a fábrica desempenhou muito bem, e depois eu fui convidado para ir para Caxias, então fiquei um período curto em Jaraguá do Sul, depois fui para Caxias do Sul, uma outra cultura.
Italianada? Italianada, por curiosidade, Gustavo, negociei meu aluguel por telefone em italiano. Essa foi uma coisa verdade. Porque a gente brinca, né, questão de culturas, né, Itapiranga, vamos dizer, o pessoal é mais alemão, mas aqui tem de todas as culturas. Jaraguá também é mais alemão, Caxias é italianada. Italianada, produtora de vinho, e o cara que tinha um apartamento lá, um produtor de vinho, falava muito italiano, Scopel. E negociei por telefone, consegui desconto do gringo, né? É difícil conseguir desconto do gringo. E lá começou uma carreira de 2 anos. No mesmo estilo que Jaraguá, aprendendo, trabalhando muito forte, de melhorar os números da fábrica, junto com a equipe que lá estava, né? E então fiquei por 2 anos lá. E na época a empresa que detinha a nossa, né? Tomou uma decisão de encerrar as atividades por lá. E aí, isso também imagina, eu estava numa fase inicial, indo bem nos números, conseguindo ter uma equipe bastante coesa, e aí vem essa surpresa, né? Pô, o que a vida nos espera, né? Então, mas era uma decisão da empresa, a localização daquela fábrica era muito centralizada, num bairro muito populoso, não tinha algumas condições de muita moradia por perto, então não estava legal. E a empresa teve que tomar essas decisões por fatores ambientais e tudo mais, que lá estavam muito próximos da comunidade. Então tomou essa decisão, eu tive que ficar lá até o último dia, mas por curiosidade assim, a gente conseguiu que a equipe todos fossem até o último dia trabalhar, entregamos a meta até o último dia. E aí depois foi uma história, mais um aprendizado, né, Gustavo? Imagina você estar num processo desse de diminuição da produção e parar. Mas foi um aprendizado muito grande na minha vida também. Tem que aprender com isso também. E aí muda de Jaraguá, de Caxias do Sul, e aí fui convidado para ir para Passos, Minas Gerais. Então, uma cultura totalmente diferente. Fizemos muitas amizades boas em Caxias. Uma curiosidade também, né, que nós fizemos há pouco tempo atrás, eu, minha esposa e o nosso filho, nós pegamos o carro e fomos visitar onde nós moramos, né? Então, eu gosto muito das amizades, dos amigos, né? E passei em Jaraguá, passamos em Caxias, fomos a Passos, fomos visitar parentes, então, foi umas férias um pouco diferentes. E a gente fez muitas amizades nessas cidades onde a gente passou. Até hoje são amigos da gente, a gente se visita. Isso é muito bom. Aí vamos a Passos, né? Outra cultura. Outra unidade bem interessante. E Passos me deu uma estabilidade muito boa na minha carreira como gerente. Né? O Passos é uma unidade diferenciada. Né? Eu cheguei lá, fiquei 3 anos por lá. E é uma equipe, um povo, Gustavo, assim, de tirar o chapéu. O Mineiro é bem perto de Ribeirão Preto, sul de Minas, né? Essa cidade. E a gente até estranhou um dia que a gente foi lá. Gente diferente, pessoas diferentes, cultura diferente. Mas a gente gostou muito de morar lá. Né? É uma cidade assim que a minha esposa até chorou quando saiu de Passos. E olha que nós somos lá de Ceará, que é uma cidade onde tem todo mundo. E a gente viveu uma vida muito boa como pessoas, como família e também como profissional. Passos me ensinou muito. A gente teve algumas dificuldades no início também, mas me levou muito. Passos me promoveu para uma unidade maior. Passos é a Seara também? Seara também. Aves? Aves também. Aves também. Então, na época, nós ingressamos na JBS, então, que até hoje nossos detentores, né? E uma trajetória muito bacana na JBS. Uma equipe que nos apoiou muito, investiu. Então, a gente é muito grato a essa empresa que hoje a gente trabalha, né? E de Passos é que veio para cá? Isso. Saiu de Passos, Minas Gerais, para Itapiranga, Santa Catarina. Então, os mineiros lá, pessoas do bem, sabe? A gente tinha uma equipe muito bacana por lá. Uma curiosidade também da equipe que nós trabalhávamos lá, eu tinha coordenadores e gerentes que trabalhavam comigo lá.
praticamente todos, inclusive eu que saí, todos os demais também saíram para outras unidades, cargos diferentes, alguns promovidos, uns transferidos, e Passos, então, subiu muita gente. Imagina que tinha 8, 10 lideranças, todas saíram, e Passos continuou, e continua muito bem, com pessoas que vieram da base também. Então, Passos é uma unidade muito, muito querida. Itapiranga, Então, do que o senhor ouvia e o que o senhor viu quando chegou? Eu conhecia Itapiranga já. Eu sabia porque em 90... Mas você não tinha trabalhado aqui? Não. Então, Itapiranga era uma referência para nós sempre. Você conhecia, escutava, mas aí entre conhecer, ouvir, ser referência e estar aqui dentro. Diferente. Mas é um prazer. É um orgulho estar em Itapiranga. Na vida profissional, vir para Itapiranga é muito bom. Por quê, né? Então, estava lá em Passos, bem, e aí de repente o gestor me liga numa quinta-feira à tarde, Zandonai, tem uma vaga em Itapiranga, nós precisamos de você lá. E na sexta eu viajei, peguei o carro, família, desci para vir para cá, me apresentei na equipe e na segunda-feira eu comecei aqui. A vida é muito rápido, né? É muito rápido, assim. Não tem muito... E a esposa falou, o quê? Como? Não, foi Itapiranga. Mas o dia que ela decidiu vir comigo, ela foi, e veio comigo, né? A gente tomou essa decisão. Eu optar pela minha carreira e, graças a Deus, está funcionando bem. Então, o apoio da família, né? Como eu te falei. Então, estava na segunda e se iniciou o trabalho aqui em Itapiranga. Uma unidade grande, importante para o grupo, importante como todas as outras são também, mas em Itapiranga tem alguns perfis de exportação bastante forte. E aí vim eu para aqui fazer parte de uma equipe de águias. Itapiranga é uma equipe muito forte, né? Uma equipe que tem gestores 30, 40 anos, todos os gestores bem maduros, e eu vim para fazer parte dessa equipe e somar com eles, né? Então, eu estou muito feliz aqui. É uma unidade que a gente aprende bastante e que estamos dando uma sequência no trabalho aí que precisa ser feito sempre dentro das unidades, né? Então, como começou aqui foi há 4 anos e meio atrás. E qual a grande importância desta unidade de Itapiranga para o grupo? Qual talvez seria o diferencial da unidade de Itapiranga? A Itapiranga tem uma equipe muito forte, muito boa, né? Então isso ajuda bastante. Outro ponto, ela é bastante voltada à exportação, né? Nós exportamos para países importantes, para mercado como o europeu, Europa, né? Exportamos para China, Japão, Emirados Árabes, né? Exportamos para outros países também, mas esses são os principais mercados, né? E trabalhamos com o mercado interno numa parcela também. Então, nós temos aqui a produção de alimentos à base de proteína animal, in natura, e também temos os termoprocessados, né, que são os nuggets, são peito cozido que vai muito para a Europa. Então, tem 2 negócios dentro da própria unidade aqui, nessa unidade de Itapiranga, e ela tem um peso muito forte nas exportações, né? Então, isso outro fato importante. É a única unidade nossa e também é a primeira do mundo a ter a compartimentação. Também é um diferencial dessa unidade. A compartimentação onde que nós somos auditados pelo MAP e pela SIDASC, né? MAP e SIDASC, sobre influenza aviária e Newcastle. Então, é a única que tem o processo de produção todo compartimentado, né? Desde matrizes, desde os integrados de frango de corte e a indústria de alimentos e as fábricas de rações. Esse compartimentação. Isso, em outras palavras, significa tudo fechadinho? É fechado, né? Eu não posso... Tem algumas regras, né, certo. Gustavo? É uma proteção sanitária para essa unidade, né? É bem interessante, foi um trabalho de 10 anos, né? Bem antes de eu chegar aqui, pessoas estavam trabalhando na busca dessa certificação e acho que foi em 2 anos que nós fomos premiados com esse certificado, e isso tem um seu valor perante
a JBS, né, e Itapiranga, somos muito bem vistos por isso também. Isso é um trabalho bastante grande da equipe técnica de campo, junto com os nossos integrados também, que se propuseram fazer isso, né? Certo. E, Zondonai, mais ou menos em números, hoje, quantos funcionários vocês têm na unidade de aves aqui em Itapiranga? Número de integrados, os mercados, até o senhor já mencionou, né? Europa, a Ásia e tudo mais. Mas uma coisa que sempre chama atenção é a Seara aqui tem um número de funcionários grande, né? Disparado, a maior empresa aqui da região, né? E hoje são em torno de quantos? Exatamente? Muda todo dia, né? Muda todo dia. Não, mas assim, em torno de 3.800 funcionários. Então... Diretos. Diretos. Aí temos aí mais 255 integrados, né? Muitos fornecedores nós temos integrados de matriz, integrados de frango de corte, tem bastante transportadores que trabalham com a gente, né? Então é uma unidade, nós temos mais uma unidade aqui na área de suínos, né? Que também tem mais, se não me engano, 700 funcionários. Então imagine a empregabilidade da região, a renda que isso representa para Itapiranga e região, né? Nós trabalhamos numa abrangência de 17 municípios aqui, com a nossa integração, então abrange muita gente, fornecedores, transportadores, e a gente é muito grato a essas pessoas, esses parceiros, né? Todo mundo tem uma parcela muito para esse alimento chegar lá na Europa, para chegar na mesa do brasileiro, por trás tem muita gente trabalhando. Muita gente trabalhando. Imagina que tem os integrados fazendo o seu dia a dia, as pessoas que vão lá carregar os frangos para nós, tem o transportador, tem os fornecedores de grãos, os fornecedores em geral. É muita gente que trabalha nessa cadeia de alimentos, né? Para esse alimento chegar lá. Então a gente é muito grata, nós somos muito gratos a essas pessoas que trabalham conosco. A cadeia realmente é grande. Se o pessoal em casa parar para pensar tudo que envolve para produzir para aquela coxa de frango chegar no churrasquinho de domingo, eu me imagino de vez em quando a produção do ovo, né? Então tem que ter a matriz, produzir o ovo, transportar, ele nasceu o pintinho, pintainho, não sei. Pintainho, pintinho, são as duas expressões que estão corretas. São as duas corretas. São as duas corretas. Então, vai para a granja, engorda, vem para a indústria, processa, tudo que envolve, tu parar para pensar é muito. E para gerir tudo isso, Zandonai? Tem que ter equipe. Não tem ninguém que faz nada sozinho. Tu tem que ter equipe e para a equipe, né, tu tem que selecionar bem a sua equipe. Né? Eu falo das equipes diretas, mas tem desde a produção. Cada um tem sua equipe, né? Cada gestor tem a sua, mas tu tem que ter equipe boa. Tem que ter bons fornecedores. Não tem como. Para no fim ter um produto legal, um produto que vai satisfazer o teu consumidor. Que é a razão da nossa existência como empresa é o nosso consumidor. O consumidor final que vai lá e compra ele que produto. Manda, né? Ele que manda, ele que vai lá comprar nosso produto. Então, para chegar lá, nós temos que ter gente boa com a gente. E graças a Deus, Itapiranga tem uma grande equipe. A gente seleciona, a gente cuida das pessoas, não só os Zandonai. Os Zandonai cuida de uma parte das pessoas. A grande massa vem quem? Os gerentes de produção, nós temos coordenadores de produção, nós temos supervisores, então tem muita gente envolvida, né? Tem uma equipe de liderança de quase 60 pessoas. Cada um tem seu time logo degrau abaixo. Cada um tem seu time. E uma das curiosidades aqui da Piranga, e acho de toda a nossa JBS, mas aqui é bem forte, essa característica, Gustavo. Nós temos muitas mulheres liderando e no processo. Tem mais mulher hoje trabalhando conosco do que homens. E na liderança tem muita mulher também. Essas equipes heterogêneas, eu considero muito isso como líder. Tem que ter equipes heterogêneas, né? Isso é importante, porque nem todo mundo pensa como a gente.
né? Eu tenho um estilo de liderança, mas às vezes tem uma pessoa que tá comigo e pensa um pouco diferente. Essa pessoa é importante no grupo, porque se todo mundo pensa igual, às vezes as discussões não têm aquele resultado que você precisa. Então, equipes heterogêneas, mulheres, homens, isso faz com que nós tenhamos uma equipe forte. E é eles que te promovem, né? Ou não. Ou não, mas isso é verdadeiro. Então, eu sou muito grato a essas pessoas que estão conosco aqui em Itapiranga. Eu vim de fora e estou aqui inserido, né? Eu sou inserido em Itapiranga. Então, me moldei a Itapiranga. Então, a gente vai se adaptando, colocando um pouco o estilo da gente também. Isso é natural, mas é gratificante. Sandro, eu vou mandar mais alguns abraços. Sim. Pessoal da West Pneus, nosso centro automotivo multimarcas aqui na Avenida Uruguai, onde você encontra serviços de alta qualidade, de pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freio, palhetas, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, engate para reboques, scanner automotivo e muito mais. 3 lojas hoje em Itapiranga. E por Odoeste, manda aí o West Pneus. Grande abraço aí pro Igor, pro Rafa, pro Xandão, Paçoca, para toda a galera aí da West Pneus, nossos parceiros aqui do Estúdio A Entrevista. Imobiliária Terra Boa, matriz Itapiranga, filial em São João do Oeste. Atua em toda a região extremo oeste catarinense, noroeste do Rio Grande do Sul, com negócios imobiliários, compra, venda de imóveis rurais, urbanos, terrenos, chácaras, e também faz administração de aluguéis. Você que tem imóveis e quer passar a administração de aluguéis, não quer lidar com contratos, com inquilinos e tudo mais, passe seu imóvel para a Imobiliária Terra Boa, que ela faz a administração para você. Central Tintas, você quer renovar a pintura da sua casa, o lugar certo é Central Tintas aqui em Itapiranga. Agora é época de colorir, deixar a cidade mais bonita. Aproveita, faça o orçamento, faça o negócio com a Central Tintas aqui em Itapiranga. E também você que quer reformar um banheiro, trocar a cerâmica da sua cozinha, Central Tintas tem toda a linha de pisos cerâmicos, porcelanatos e laminados. Então, Central Tintas, sua loja completa para deixar a sua casa mais bonita na Avenida Uruguai, em Itapiranga. Francar Motos, concessionária Yamaha para Itapiranga e região, além de motos novas e seminovas, também carros novos e seminovos. Qualquer carro de qualquer marca que você quiser, vá na Francar Motos, que você vai encontrar. Agora que o juro está baratinho, é hora de comprar carro. Agora. Compre seu carro, sua moto nova na Francar Motos, na Avenida Beira Rio. Sabia que 1/3 da sua vida você passa em cima de um colchão? Ortobon tem um recado para vocês. A Ortobon é uma empresa em busca eterna pela excelência. Uma marca que transmite os conceitos de qualidade superior, seriedade, conforto e preocupação com o bem-estar. Uma boa noite de sono é fundamental para o dia tornar-se mais produtivo. Por isso, a Ortobon é uma empresa que, mais do que vender produtos excepcionais, busca todas as formas de ajudar os seus consumidores a terem uma vida mais saudável. Sabemos que atingir o bem-estar é o objetivo principal de nossos produtos. Ninguém oferece conforto, saúde, qualidade e tecnologia como a Ortobon. É maravilhoso saber que você pode dormir sossegado, podendo sonhar com o futuro sempre em um colchão Ortobon. Colchões Ortobon, então, um abraço para a Ivete aí na Rua do Comércio, no centrão de Itapiranga. Zandonai, desafios da JBS Itapiranga. Hoje, qual é o principal, não vamos dizer gargalo, mas o principal desafio? Pessoas? São recursos humanos hoje um dos principais desafios aqui? O momento é. No momento, assim, estamos bem em vários aspectos, né? Apesar de todos os pesares aí do ano, mas, assim, o desafio é a oferta de mão de obra na região, né? Então, é uma região que oferta muito emprego e para tanto nós como outras indústrias tem essa escassez. Então, eu vejo que esse é um grande desafio e não é diferente para ninguém hoje na região oeste. Eu vejo assim.
É uma região que é altamente produtiva, não tem uma população tão grande, né? Isso. Inclusive Itapiranga sofre um déficit de casas, de residências, que é incrível, você não encontra. Então o próprio funcionário que começa aí com vocês tem já uma batalha para encontrar até onde morar. Isso faz com que mais um, vamos dizer assim, uma linha de empresas, que são os transportadores, que trazem as pessoas também a trabalhar. É mais um que faz parte da cadeia, né, Zandonai? De renda, né, regional. Que precisa ser movimentado. Renato, o que é preciso para chegar a uma gerência de unidade dentro da empresa? Aquele rapazinho jovem que ingressa lá com 18, 19, 20 anos numa empresa do tamanho da JBS, quais são os caminhos, ou o que ele precisa ser ou fazer para chegar à possibilidade de ser ou estar gerente de uma unidade que nem a de Itapiranga? Estar gerente, boa expressão, né, Gustavo? Gostei. O primeiro passo, né, é querer. Isso vale não só para gerente, para qualquer cargo. Qualquer cargo, qualquer coisa que vai fazer na tua vida, tem que querer. Então, tem que estar a partir de dentro para fora. Ah, eu quero... Não, é você querer, não é alguém querer para ti. Tem que querer. Segundo passo, se preparar. Tem que estar preparado. Eu sempre ouvi a expressão que o cavalo passa ensinado só uma vez. Eu discordo um pouco dessa expressão. Tenho lá os meus conceitos para isso. Então, eu tive outras oportunidades em outros momentos da vida de sair de Seara e não saía. Então, e cada vez que eu deixava de sair, eu estava me preparando mais. Então, querer é se preparar. Não tem outro jeito. Tu tem que estar preparado para o cargo que tu vai assumir. Terceiro ponto é ter coragem de enfrentar aquilo. Né? Se tu não tem coragem, não dá. Né? Tem que ter coragem, né, para enfrentar aquele desafio. Depois, para tu se manter nesse cargo, aí tu tem que estar toda hora mudando, aprimorando, tendo a humildade de aprender com os processos, com as pessoas e crescer profissionalmente dentro da função que tu está ou para outros cargos também. Né? Saber ouvir muito, às vezes corrigir as tuas falhas, que ninguém é perfeito. Todos nós erramos, temos os nossos defeitos, mas nós temos muito mais coisas boas. Então, valorizar o que tem de bom, corrigir as rotas e aprender sempre. Aprender, trabalhar com pessoas, ouvir as pessoas, trabalhar em equipe, não tem outro jeito. Não é o resultado de um, não é o resultado de outro dentro de um grupo de pessoas. Imagine uma unidade que nem essa, uma indústria tão grande como essa. Então, o resultado de Itapiranga é de um grupo. O resultado da empresa, da JBS, é de um grupo. Então, tu tem que aprender muito a trabalhar em equipe, ser malhável, ser flexível, né? Mas sim, como você está numa liderança, tem que ser forte, tem que ser firme, tem que conduzir as pessoas no melhor caminho nos propósitos que a empresa quer. Então, eu vejo, tem várias outras características, né, de liderança que eu considero muito, mas para estar como gerente, ou estar como um cargo maior que você almeja, você tem que pelo menos levar algumas características que eu citei. Gosto da expressão que eu vi ontem num filme, que nós somos aquilo que a gente vive, aquilo que a gente nasceu, onde a gente nasceu, nós somos ainda aquilo que a gente foi criado, né? E essa é uma parte do que nós somos, isso é verdade. E os pais, a nossa família fez o melhor para a gente, fez muito mais do que eles tiveram. Tenho certeza disso, que eles deram o melhor deles para a gente, para mim e para os meus irmãos. Então nós somos aquilo que a gente veio e nós somos também, hoje eu sou as minhas escolhas. Todo dia a gente tem que fazer escolhas. E nós somos as nossas escolhas. Então se eu escolhi estar de gerente, porque um dia eu quis isso e me dispus a isso, e estou muito grato de ter conseguido estar vivendo isso. Eu vivo a cada momento, vivo intensamente as minhas ações na família, vivo intensamente Itapiranga, vivo intensamente a JBS, as pessoas que me conhecem sabem disso. Né? Tenho minha hora de lazer,
né? A gente também comentou um pouco disso. Eu consigo o equilíbrio, hoje eu estou com meus 52 anos, eu consigo hoje muito equilibrar a função que eu tenho dentro da empresa, não deixar a desejar naquilo que é a minha função, de estar sempre apoiando as equipes que eu trabalho, 24 horas ligado, se precisar de mim eu estou no telefone, não tem dia, não tem noite, para apoiar, para ajudar, para orientar. Tenho a minha família para viver e tenho minha hora de lazer, né, Gustavo? Ninguém é de ferro, né? Antes você me comentou nos bastidores que não é futebol. Meu forte? É. Nossa senhora, se eu dependesse do futebol, os caras que jogaram futebol comigo sabem, né? Zé Adonai, para nós ir encaminhando o final do nosso bate-papo. E o futuro, Zé Adonai? O que o senhor almeja para frente? Assim, eu estou sempre no processo de aprendizado, né? A gente não pode dizer amanhã aonde a gente vai estar, né? Eu pretendo ficar um período em Itapiranga, mas sempre, a empresa sempre pode nos convidar para outras funções e a gente sempre vai avaliar isso, né? Vai avaliar, e pode ser um cargo diferente, pode ser um cargo lateral também, que isso existem outras funções também, além de gestor de unidade. Então, a gente tem que estar aprendendo cada dia que passa para estar preparado para outros cargos, né? Então, isso fica a critério meu, das minhas escolhas, novamente, e das escolhas da empresa também, né, dos nossos gestores. A gente tem gestores muito bacanas na empresa, hoje pessoas preparadas, tem um gestor atual, gestores que passaram para a nossa vida. Então, a gente tem que estar se preparando, aprendendo com eles, né, e estar sempre à disposição. A disponibilidade para este cargo é muito importante dentro da empresa. Renato, eu em nome da Estúdio A agradeço a tua disponibilidade de estar aqui, né? A gente fez o convite há poucos dias, muitas negociações, a gente brinca, né? Mas também quero aqui agradecer a JBS por ter liberado também, né? A sua presença aqui com... Afinal de contas, a partir da internet, o programa pode ir ao mundo todo, está à disposição para qualquer pessoa assistir no mundo todo. Então, agradecer à empresa e deixo as palavras finais para o senhor. Pode se dirigir a teus colegas, tua família, a palavra está contigo e, mais uma vez, agradeço a presença. Gustavo, assim, foi bom estar com vocês aqui, Estúdio A, né? Foi uma surpresa esse convite, mas é sempre interessante, né? Hoje era para estar na academia, tá, Gustavo? Então, nós não lembramos... Te tirei do lazer. Me tirou do lazer, da academia. Hoje não foi dia de tocar violão, ontem toquei uns violão e eu peguei o violão, toquei o violão um pouco. Eu gosto muito disso, então, são coisas que a gente faz com muito prazer. Me tiram um pouco do dia a dia, das preocupações, e isso me ajuda bastante a equilibrar. Então, é um momento diferente, eu agradeço muito ao Estúdio A, a você, Gustavo, que me convidou para isso. Agradeço muito a minha família por sempre estar comigo, né? Agradeço aos amigos, tem muita gente me assistindo, as pessoas os colegas do Colégio Agrícola, tem gente assistindo, tem os amigos que fazem parte de anos e anos na minha história, a minha família, né? Os meus colegas de trabalho, as pessoas que estão aí junto da gente todo dia. Então, e agradecer a empresa também que sempre nos apoia, né? A JBS é uma empresa muito, muito aberta, muito boa de se trabalhar. Eu gosto muito, tenho muito orgulho disso. Então, esses agradecimentos são importantes. Agradecer todas as pessoas que se envolvem com a gente, né? Hoje eu valorizo muito todas as funções, independente da função que tu faz, onde que tu trabalha, qual é a função que tu faz, tu é importante para a sociedade, para a empresa, enfim. Então, esse respeito eu tenho a todos e as pessoas que estão me ouvindo sabem que eu sou assim. Então, quero agradecer essas pessoas, agradecer Itapiranga, né? Itapiranga, as duas administrações que eu vivi, tanto a atual como
a anterior à atual, sempre me receberam muito bem, né? Eu sou muito grato a essas pessoas, a sociedade, eu fiz vários amigos aqui e eu estou muito feliz em Itapiranga. Eu e a minha família estamos felizes aqui. Então, a gente pode um dia não estar mais aqui, mas a gente vive esse momento e vive bem. Então, muito obrigado por tudo isso e eu sou sempre grato a Deus por fazer parte de mais um povo diferente e acolhedor como Itapiranga. Muito bem, Renato. Muito obrigado. Pessoal, então, essa foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista nesta segunda-feira. Amanhã estarei de volta aqui às 20 horas ao vivo com o Estúdio A Esportes. Quinta-feira, 20 horas, mais uma edição da Estúdio A Music, também 20 horas ao vivo, como sempre, os nossos programas sempre ao vivo. Na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com mais um Estúdio A Entrevista. Fiquem ligadinhos na gente, aproveita, curta, compartilha esse programa. Você que está no YouTube, se inscreve no nosso canal e marque as notificações. A gente se vê por aí, se vê na cidade. Fiquem todos com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294 49 98406 6626.